Graça e paz, tudo bem, meus irmãos? Eu quero vir aqui, por meio desse vídeo, para mais algumas orientações à nossa igreja. Seja as nossas ovelhas, seja a nossa liderança, principalmente a nossa liderança. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo de número 1, diz assim: há um momento certo para tudo e um tempo para cada atividade debaixo do céu. O que eu quero dizer com esse texto? Nesse momento, meus irmãos, nós estamos em quarentena, ou seja, a recomendação não é uma recomendação do município ou do estado tão somente, ou do governo federal. É uma recomendação mundial da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de que nós respeitemos a quarentena e fiquemos em casa. Não é? Eu sei que para muitos está sendo muito difícil ficar em casa, a ansiedade já está muito grande, a preocupação, né, com a nossa vida financeira e tantas outras coisas que nos preocupam tem nos tentado a sairmos da nossa casa e quebrarmos a nossa quarentena. Na nossa cidade de Volta Redonda, nós já ultrapassamos os 400 casos de Covid-19 confirmados. Então a coisa é muito séria. Há pessoas que estão morrendo no mundo inteiro. Como a nossa igreja tem agido diante disso tudo? Meus irmãos, a recomendação da igreja, a minha recomendação como pastor da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda é: se é possível ficar em casa, fiquem em casa. A Igreja Batista Manancial em Volta Redonda não está realizando trabalhos durante essa quarentena. Os únicos trabalhos que estão sendo realizados nessa quarentena são os trabalhos de pregação da palavra, aos quais você está recebendo de forma online, alguns gabinetes que eu realizei nesse tempo, não é? Sendo que foram na casa dos irmãos, quando os irmãos solicitaram, e o trabalho que não pode parar nesse tempo de forma alguma, que é o trabalho de ação social, não é? Em relação ao trabalho de ação social, foi o único momento durante toda a quarentena que eu pedi a você, que é membro de nossa igreja, para poder sair talvez da sua casa e deixar o donativo no ponto de entrega, que é a casa da nossa irmã Edna. Nós não estamos abrindo a nossa igreja para atividade nenhuma. Meus irmãos, eu estou muito preocupado com isso, não é? Eu falo isso com muita tranquilidade, não apenas como pastor, mas como administrador formado que sou, que há uma preocupação minha hoje com a vida financeira da igreja. Apesar disso, nenhum dos irmãos viram em momento algum eu motivando a abertura da igreja para recebermos dízimos e ofertas. Não é? Tão somente houve uma orientação pastoral de que esses dízimos fossem guardados para que ao nosso retorno da quarentena eles sejam entregues à casa do tesouro, conforme nos orienta a palavra de Deus. Simples assim. Né? Nós não estamos realizando atividades, nós não estamos abrindo as nossas igrejas. Eu, como pastor da igreja, e a igreja como organização, não está motivando, orientando os irmãos de forma alguma a realizar nenhum tipo de trabalho durante essa quarentena. Meus irmãos, nós da administração da igreja sequer estamos pedindo para a nossa zeladora limpar a igreja nesse tempo, porque nós entendemos o risco que nós estamos vivendo. Por isso eu vejo, né, muitos ministérios, alguns líderes de ministérios motivados a fazerem algum tipo de trabalho nesse tempo, seja o culto no lar, seja cuidar do veículo da igreja, seja abrir a igreja para alguma coisa. A minha recomendação nesse tempo, meus irmãos, é: fique em casa. Essa é a orientação que nós temos recebido das nossas autoridades, não é? Eu falo isso com tristeza, não quero magoar ninguém, desmotivar ninguém, muito pelo contrário. Eu fico alegre, feliz com o ânimo dos irmãos em servirem mesmo durante esse tempo. Mas lembre do que diz a palavra de Deus: há tempo
para todas as coisas. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo de número 1, diz: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Esta semana, meus irmãos, a Ordem dos Pastores Batistas da Subseção Sul-Fluminense, da qual eu faço parte, pastor Yuri faz parte, a nossa igreja é afiliada, tivemos uma reunião representada pelo nosso presidente, pastor Elton Goes, bem como o nosso pastor Anderson Camino e o pastor Júlio Rangel, com o Ministério Público Estadual, com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, a Advocacia Geral do município, e ali houveram algumas propostas para a abertura do comércio, para a reabertura das igrejas, e foi definido pelo Ministério Público Estadual de que nesse tempo, a partir do dia 11 de maio, o comércio começará a ser flexibilizado, mas as igrejas ainda não estão autorizadas a exercer atividades nesse tempo. Foi solicitado pelo Ministério Público que a gente esteja preparando um projeto de reabertura, explicando ao Ministério Público como nós procederemos essa reabertura, que será gradativa. Nós teremos que obedecer a alguns protocolos legais para reabrirmos as nossas igrejas. Dito isso, meus irmãos, eu reitero de que esse informativo não é para ninguém ficar triste comigo, muito pelo contrário. Entenda que o pastor está preocupado com você, está preocupado com a sua saúde, está preocupado com a saúde da sua família. Então eu não quero de forma alguma motivar você a realizar algum tipo de trabalho que você tem que sair de casa e se expor a essa doença que está por aí. Os trabalhos da igreja que estão sendo feitos, como de ação social, por exemplo, eu estou usando o mínimo possível da equipe da nossa igreja. Praticamente, quem está realizando o trabalho, vocês estão levando os donativos ao ponto de entrega, mas quem está realizando as entregas, as montagens da cesta, apenas minha mãe e eu, para que você fique na sua casa, em proteção. Se você não está preocupado com a quarentena, você não tem medo dessa doença que está por aí, ou entende que tudo isso que nós estamos vivendo é uma jogada política, isso é uma opção sua. Porém, guarde a quarentena, se não por você, guarde por aqueles que você ama, guarde pelos seus familiares. Eu tenho meus pais, que são da zona de risco, são já da terceira idade, alguns com doenças crônicas como diabetes, por exemplo. E talvez você também tenha os seus familiares que estão na zona de risco, sob tratamento oncológico e tantas outras coisas assim, são da terceira idade. Guarde a quarentena por eles, então. Vamos nos lembrar da palavra de Deus. Há tempo para todas as coisas. E vamos nos lembrar da palavra de Deus. Vamos estar sujeitos às nossas autoridades. No mais, a recomendação do pastor Fabrício Scano, presidente da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, e da nossa igreja como organização é guardar a quarentena até que esse vírus não seja mais uma ameaça e tenhamos então a permissão da Organização Mundial de Saúde e da nossa prefeitura, bem como das nossas autoridades, para a nossa reabertura e o exercício dos nossos trabalhos. Eu sei que todos nós estamos ansiosos para fazermos um monte de coisa na igreja, para a igreja, pela igreja, para Deus e para o seu reino. Mas confie na palavra do Senhor. Haverá o momento certo para isso, E certamente eu fico feliz com o ânimo de todos a trabalharem nesse tempo, mas a nossa recomendação é guardar a quarentena e no tempo certo dedicarmos ao Senhor o nosso trabalho, a nossa energia, a nossa boa vontade para a casa de Deus. No mais, que Deus te abençoe, Tenha um dia muito abençoado, em nome de Jesus.